todos que nos acompanham pela internet, nós teremos dentro do CONESP a palestra de Rossandro Klinger, O Cristo Vive em Mim. Bora. Bom, certamente que eu acredito que vocês devem sentir, quando leem essa passagem de Paulo, já não sou eu quem vive, o Cristo vive em mim, devem sentir um certo desconforto. Porque a gente compara aquilo que é a personalidade irretocável de Jesus com a nossa cheia de pontos ainda cegos a desenvolver. E fica se perguntando, como farei que Cristo viva em mim? Como farei que esse ser tão grandioso, a materialização do amor de Deus em nossas vidas, nosso modelo, nossa meta, diante de uma personalidade com tanto ressentimento, com mágoa, com inveja, com vingança, com polarização, como é que todos esses sentimentos que ainda habitam em mim dariam lugar para o Cristo? Qual seria esse processo? Como isso se daria? O que teria eu que fazer? Qual é a posição do Cristo nesse trabalho de duplas, em que Ele quer habitar em mim, em sua perfeição, e encontra a minha resistência e a minha imperfeição? Como construir essa ponte? Como equacionar essa dificuldade? Ela, de fato, é algo que diariamente mexe conosco, porque nós estamos em busca de um aperfeiçoamento, e nós sabemos que não é uma tarefa simples. Nós estamos aqui num congresso como esse e outros, nas palestras, nas leituras, e vez por outra a gente tem aquele dia, né, assim, que a gente se sente muito sintonizado, eu sempre, quando a gente está muito sintonizado, assim, quando eu estou muito sintonizado, a minha vontade é de estacionar aquele lugar e ficar naquele padrão de vibração. Mas como eu não sou ainda essa criatura tão evoluída, a oscilação ainda faz parte, e às vezes a gente se constrange, às vezes a gente se angustia, às vezes a gente se culpa, se pune, se irrita com a gente mesmo. Por que a gente oscila tanto? Porque parece um eletroencefalograma de evolução, né? Tem dia que a gente está ali cantando uma música maravilhosa do acorde, Tim Vanessa. No outro dia, eu fiquei pensando isso claramente quando eu fui recentemente para uma formatura. E eu nunca mais tinha ido para uma formatura, fazia muitos anos que eu tinha ido para uma formatura, e agora tem uma descida dos formandos, eles descem com música, eles selecionam músicas. E aí era assim, muitos desciam com músicas daquela, vai descendo até o chão, e depois botavam um louvor, uma sequência. Eu disse, meu Deus, somos nós, seres humanos, nossa oscilação. Então, o grande objetivo de você ter uma meta, porque entenda hoje, Zygmunt Bauman vai chamar de mundo líquido, nós temos a ideia de uma sociedade desbussolada, nós temos a perda de referências, nós temos relativismo moral, nós temos um conjunto de eventos, que a gente vai analisar com um pouco mais de calma, que fazem com que a gente perca o norte. Há uma falta de norteamento, há um real desbussolamento social muito evidente, que tem gerado essa sensação de angústia, de transtorno, essa epidemia de transtornos emocionais, depressivos, epidemia de suicídio. E quando a gente observa, mesmo diante de um fato, de uma sociedade que está vivendo o período de mais longeva paz da história humana, no que pesa o início meio complicado desse nosso ano, a gente tem visto isso de forma muito clara, pela falta de norteamento. Porque quando eu não tenho um norte para apontar no meio de um oceano bravio, num mundo completamente perdido em sua essência, se eu não tiver um norte, que ele seja perene, ou seja, que seja constante em seu comportamento e em seus valores, eu fico com todos esses apontamentos que muitas vezes levam a lugar nenhum. Por isso, Jesus, como centro gravitacional de nossa experiência de personalidade, estabelece o critério de vinde a mim, vós que estáis cansados. Muito de nós está cansado, eu estou cansado. Acontece que nós fazemos muitas tentativas de apaziguar esse cansaço através de nossos recursos, do que a gente desenvolve intelectualmente, e não que tenha nada contra isso, dos nossos amigos, da nossa influência, mas ela é muito pequena diante das imensas possibilidades que Deus tem a nos oferecer. E é interessante que, muito gritantemente, nós usamos como último recurso aquele que deveria ser o primeiro recurso a ser utilizado.
Eu lembro, e eu gosto muito de citar a prece de Ismaila, que Marco Lima musicou, que seja para teu coração, cada dia, o nosso primeiro pensamento de amor. Ultimamente eu percebo que o nosso primeiro pensamento é o Instagram, quando a gente acorda. O WhatsApp. É ver se alguém mandou alguma coisa. A gente está automatizado no mundo material. A gente vive sequestrado por esse mundo material. E para que a gente possa fazer com que essa habitação aconteça, eu preciso deshabitar algumas coisas que estão encasteladas no meu eu. Não há como ocupar o Cristo um lugar que já está ocupado. Então, o primeiro processo de o Cristo viver em mim é um processo inicial de desocupação do que não é do Cristo que vive em mim. Sem criar aqui uma visão, o mundo do mal, e não. É a maturidade, é entender que um processo em que eu preciso olhar para mim serenamente e perceber quantas coisas já não me acrescentam mais. Como dizia Paulo, tudo me é permitido, ou seja, todas as experiências, mas são convenientes? Elas fazem sentido? Elas estão acrescentando? Ou são repetições de padrões? Quantas vezes as pessoas insistem uma vida inteira em comportamentos com expectativas de resultados diferentes e sempre tendo o mesmo resultado? É até uma frase atribuída a Albert Einstein, mas não é dele. É incrível como as pessoas fazem as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Mesmo que não seja dele, é inteligente, vale a pena ser citada. É observar que muitas vezes isso acontece porque eu estou insistindo em padrões. A habitação do Cristo em mim implica em uma mudança, em um abandono de velhas formas de pensar, de sentir e de agir. A tríade de comportamentos humanos. Minhas formas de pensar têm que ser renovadas. Minha forma de sentir, por isso, também tem que ser renovada. E, consequentemente, e finalmente, a minha forma de agir tem que ser renovada. Mas acontece que nós somos, a sociedade humana, ao mesmo tempo, ironicamente, com mais acesso a conteúdo espiritual. Você imagina que de Lutero para cá, quando ele traduz o texto e permite que as pessoas comecem a ler aquilo que não era compreendido em latim e comecem a ler os evangelhos, de lá para cá nós temos uma profusão de estudos, de livros, e nunca se teve tanto estudo sobre o evangelho. Hoje em dia você acessa todo o conteúdo de graça na internet, você acessa pessoas falando, você entra no YouTube, tem palestras. Nunca tivemos tanta compreensão e acesso a informações sobre o conteúdo espiritual e a proposta do evangelho para nossas vidas, e ao mesmo tempo nunca fomos tão distantes de viver sobre os parâmetros dessa proposta. É como se fosse uma ironia dessa transição que a gente está acontecendo enquanto estamos aqui sentados, participando inclusive dessa transição ao estarmos aqui. Ninguém aqui está passivo, estamos em uma atividade dessa transição, de conectarmos no início do ano com Cristo, a sua mensagem, para reforçar a nossa intenção de tê-lo de fato como modelo de comportamento, pensamento e emoções. É a gente imaginar o quanto eu preciso ter coragem. Coragem é a palavra que define, de abandonar a velha criatura. Porque ela estabeleceu em mim uma zona de conforto. E existe, digamos, parâmetros de que eu me acostumei. É incrível quando a gente trata de mudança de comportamento, quando você vai atender um paciente em consultório, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, um terapeuta formado, você vai perceber, não só através do paciente, mas através da sua própria trajetória, o quanto nós temos uma certa consciência da necessidade de transformação, mas ao mesmo tempo temos um conjunto de justificativas para não executar essas transformações. Semana passada uma pessoa da minha família me ligou e contando muitos problemas, e para cada alternativa que eu provocava, ela tinha uma desculpa para dizer que era impossível. Ao final da conversa eu disse assim: você percebeu que para cada alternativa que eu te apresentei, você apresentou 10 desculpas para não mudar o comportamento. E uma das suas queixas é de que ninguém mais lhe aguenta escutar. Porque provavelmente você também apenas se queixa, mas não se propõe a mudança. E acredite, e eu estou dizendo isso com muito amor, eu também um dia vou cansar de escutar. De te dizer as mesmas coisas tantos anos e você não mudar o comportamento. Ninguém vai tirar você do quarto. Ninguém vai abrir a janela.
Ninguém. Esse trabalho de dupla, para que Jesus venha em mim, é necessário que haja uma atividade. É preciso que eu me mova nesse processo. Há um convite que eu preciso aceitar, porque em sua delicadeza e gentileza, ele não impõe-se a ninguém. Portanto, muitos reclamam do milagre que não acontece, mas não tomam a iniciativa. Emmanuel faz uma belíssima análise, uma belíssima, como Emmanuel costuma fazer, né? Ele pega uma palavra às vezes, ou duas palavras, e vem com exegese incrível. E uma que ele faz é sobre que tendes? Que é uma pergunta que Jesus faz antes de multiplicar os pães e os peixes. E os discípulos dizem alguns pães e alguns peixes. E Emmanuel começa então a partir dali fazer um conjunto de observações com todo o critério que ele tem, com a lucidez que lhe é peculiar, em que ele vai mostrando que a pergunta de Jesus é como se fosse assim: eu preciso que você tenha um grão de iniciativa. Eu preciso que de você venha alguma coisa. Porque se você tomar essa iniciativa, eu faço o resto. De uma forma nada a ver, mas só para ficar gravado na memória de vocês, quando tem uma obra pública que o governo federal vai participar, o Estado tem que dar com 10%, não é assim que funciona? Para o governo federal executar o resto da obra. Se o Estado não entra com 10%, o governo federal não entra com os 90%. Grosso modo, o que você tem, faz assim, dá o início, dá o movimento inicial, aponta para onde você está indo, que o processo se desencadeia e vai chegar ao ponto que você não vai suportar, é muito rápido, o ponto que você não consegue adiantar, e eu entro com você. Mas eu preciso de sua iniciativa. Esse ponto que a gente percebe, por exemplo, em Zaqueu, ao subir no sicômoro, tomar uma iniciativa diferente de todos que queriam ver, mas estavam alguns, talvez como Zaqueu, discriminados por serem cobrador de impostos, por serem considerados um traidor do seu povo, sabe? Como a mulher que sangrava no meio da multidão, como o cego Bartimeu, que insiste e grita 2 vezes, Jesus, filho de Zaqueu. Ou seja, aquele processo, imagina aquela multidão passando e ele para aquele cego porque ele é o único que grita 2 vezes, iniciativa. Falta iniciativa nas pessoas para que essa habitação aconteça. A iniciativa inicial de mover-se para aceitar o convite, vinde a mim, vós que estáis cansado, então é vá. Não é eu vou até você. Há uma solicitação de iniciativa pessoal. Vinde a mim, vós que estáis cansado, não é? Eu irei até você que está cansado. Dê um primeiro passo. Me ofereça pelo menos um pão que eu multiplico. Mas do nada. Não que ele não pudesse. Mas é porque nós temos que dar nossa participação. Você já viu aqueles pais que, impacientemente com os filhos, colocam eles para estudar à noite, durante os exercícios que a escola passa, e ao invés de ter paciência de ver o que o filho já sabe, e a partir do que ele já sabe, e ensinando o que lhe falta, simplesmente faz o exercício porque quer ver logo alguma coisa, sei lá, novela, uma série, um jornal, ou quer se livrar da criança, ela não aprende absolutamente nada. Porque você não deixa ela dar o passo dela, e a partir daquela perspectiva, e esse convite de Jesus, vinde a mim, ele não é um convite para a humanidade. É um convite para os indivíduos. É particular, individual e pedagógico ao considerar os recursos e tempo de desenvolvimento de cada um de nós que ele conhece. A humanidade é um conteúdo difuso, é uma abstração. Nós, enquanto personalidades individuais, somos uma realidade. E essa realidade das personalidades individuais que aceitam esse convite provoca uma mudança histórica e de status planetário. É isso que acontece. Então, aceitar esse convite e tomar essa iniciativa. Eu dou um primeiro passo, eu abro a janela, eu finalmente entendo que eu posso estar com depressão, com angústia, eu posso estar em luta, eu posso estar angustiado, eu posso ter acabado um casamento, eu posso estar com muitos problemas, eu posso estar desempregado, mas o meu discurso de vítima não vai resolver a minha vida e modificar o meu patamar de desenvolvimento. É preciso uma iniciativa. Uma iniciativa. É interessante porque a gente está vivendo uma crise econômica,
Hoje tem muitas pessoas que estão trabalhando em empregos que são dignos, são honrados. Eu não vou discutir aqui a questão do quanto é injusta a remuneração, mas são alternativas que as pessoas estão encontrando. E costumeiramente eu comecei a conversar com pessoas que fazem esse tipo de serviço, por exemplo, de Uber, né? E a primeira vez que eu peguei um Uber foi constrangedor, porque eu entrei no Uber em São Paulo 3 da manhã, tinha baixado o aplicativo, estava tentando aprender como usar e tal. Aí, 3 da manhã, perguntei quanto era o táxi, era 150. Aí no aplicativo estava dando 60, eu vou de Uber. De táxi, só quem vai é Angélica. Aí eu chamei o Uber. Quando eu entrei no Uber, o cara disse, boa noite, eu não sou Uber. Aí eu, meu Deus, entrei no carro errado, vou ser sequestrado. E não era isso a conversa, é porque ele estava querendo dizer que ele tinha uma outra profissão. Que ele não era Uber, ele estava Uber. Aí eu me acalmei. Aí eu perguntei a ele, por que você está me dizendo isso? Ele disse, porque eu me constranjo ao falar disso. Porque eu tinha uma outra profissão. Eu disse, mas você está criando uma alternativa digna a um momento de crise, para pagar suas contas. A gente percebe o quanto a gente vai modificando o padrão, e aí eu comecei a conversar com ele, e aí eu percebi o seguinte, ele não via sentido no que ele fazia. Eu via sentido no que eu fazia. Eu disse, o que você está fazendo para mim tem sentido, porque eu economizei. E eu estou sendo levado de um lugar para outro. E eu queria que você entendesse, ele perguntou o que eu fazia, eu falei que eu fazia palestra. Eu queria que você entendesse que todo mundo nesse planeta serve. Não importa o que eu esteja fazendo, todo mundo serve a alguém, em algum momento, de alguma escala. Todos servimos, quer tenhamos ou não consciência disso, servimos. O convite do Cristo é, você quer servir sobre os meus padrões ou sobre os seus? Você quer servir como eu servi? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Você quer agregar à sua escala de serviço os padrões que eu estabeleço? Para que você tenha leveza, vinde a mim, vós que estáis cansado, que eu vos aliviarei. Mas deixa bem claro, aprendei de mim, que sou brando e pacífico de coração. E não é alívio que é dado assim, gratuitamente. É uma conquista de desenvolvimento pessoal. Há uma mudança de padrão, de pensamento, de condutas e de emoções. Aquilo que Padre Zezinho pega naquela música, né? Um dia uma criança me falou o que é preciso para ser feliz, e é anunciado, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E essa é a única condição que me permite, ao final do dia, dormir mais feliz. É entrar num padrão em que eu esteja de acordo com a lei. Porque o grande convite do Cristo é estar de acordo com a lei que Deus estabeleceu. E quando nós não estamos de acordo com essa lei, nós entramos numa rota de colisão com ela. E há um desconforto que tem como objetivo nos levar a um outro padrão. Aqui Paulo, em Gálatas, diz uma coisa interessante para a gente aqui. Ele diz assim, Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a gentileza, a felicidade e o autocontrole. Bom, pensando nisso, vendo a complexidade desse processo, se percebeu que o indivíduo tinha que executar uma reforma pessoal. Então, digamos que Jesus é um convidado ilustre, ou mais ilustre convidado que eu quero receber da minha casa íntima, mas a minha casa precisa passar por uma reforma para que eu comporte ele. Seria uma indelicadeza não recebê-lo à altura do convidado que ele é. E eu preciso reformar essa casa para que ela esteja o mais próximo possível da grandeza do Mestre. E essa reforma é uma reforma. E todo mundo sabe como é. É um trabalho, às vezes, que não tem fim. É constante. Às vezes, eu paro para admirar algo que eu conquistei, e depois que aquilo se tornou uma rotina, eu tenho que lembrar as outras tantas conquistas. Não sei se vocês já passaram por um evento, por exemplo, está com um grande ressentimento de alguém importante da sua vida, e em algum evento, os dois tomam iniciativa, conversam lá, há um pedido de perdão, se abraçam, choram, comemoram, sentem tudo que vai ser resgatado a partir dali, todo o tempo perdido que vai ser recuperado agora através da convivência que se deixou de ter. Você tem uma sensação de alívio tão absurdo, aí depois você percebe, depois que passa aquele alívio, que aquela pessoa foi reconquistada ao seu coração e você é o dela, mas vem o resto da pauta da reforma. Vem as outras coisas.
Quando você coloca, por exemplo, geralmente quando a gente é muito pobre, eu me lembro na minha infância, é muito comum isso, né? A gente, como a gente não podia reformar a casa, a gente mudava os móveis de lugar. Era sempre muito comum, final de semana, bota uma música, minha mãe jogava sabão homem com água, eu ficava fazendo, tipo, patinação no gelo, e geralmente tem os encontros da cerâmica, eu ia sendo depilado, ao longo né? De vez em quando batia uma cabeça numa quina, mas quando mudava o sofá de lugar, a gente sentava para ver a televisão de outro ângulo, com uma sensação de casa nova tão grande. Tão grande. E a gente vê como a gente se satisfaz com pouco, na verdade. A gente vai sofisticando isso e vai se tornando mais doente. Essa reforma exige abrir mão de algumas coisas. Acontece o que a gente tem percebido ultimamente, para apesar desse tempo tão grande de paz, o número de pessoas que saem da linha da pobreza por ano é na casa dos milhões. O número de pessoas que passam a comer anualmente no planeta é na casa dos milhões. O número de pessoas que têm acesso à energia no planeta é na casa dos milhões. Por que a gente conseguiu ampliar tanto, embora ainda haja um passivo tão grande, e a Adriana sabe disso porque convive, sabe como ainda tem necessidade, ainda não estamos longe de estar pronto, mas aumenta a cada ano o bem-estar coletivo, mas é como se a gente tivesse procurado investir tanto na melhoria material do planeta que abandonamos a nossa interioridade. Denise é educadora, como eu, como a Adriana, que também dá aula na Faculdade de Medicina. Muitos de vocês são educadores e sabem, por exemplo, que a Unesco capitaneou 4 padrões do que seria um ser humano plenamente educado: aprender a conhecer, aprender a fazer com o conhecimento que se tem, aprender a ser, aprender a conviver. Esses 2 são os lugares onde nós precisamos trazer Jesus para perto. Essa interiorização de um padrão de comportamento para a convivência. Estamos num mundo bipolar, o Brasil idem. He-Man contra Esqueleto, Thundercats contra Munrap, Pio contra Frajola, ninguém aguenta mais. Tudo o que você vai falar parece que você está tomando um lado. Não existe nenhum diálogo que não possa ser um diálogo, não, é tudo partidário. Se isso ocupa muito a minha mente, qual é o espaço que tem para Jesus? Se o meu smartphone ocupa muito a minha vida, qual é o espaço que tem para Jesus? Se os meus conflitos ocupam tanto a minha mente, qual é o espaço que tem para Jesus? Se minhas culpas ocupam tanto a minha mente, qual é o espaço que tem para Jesus? Se minha ânsia consumista ocupa tanto a minha mente, como Miriam falou hoje de manhã aqui com vocês, a presença tocada por códigos de barra de presente, qual é o espaço que tem para Jesus? Que espaço eu estou dando para que Ele viva em mim? Essa é uma questão. E aí eu peguei um trecho aqui, estava até mostrando para a Miriam e para a Denise, de há 2000 anos. Que quem me mandou foi um amigo meu e eu disse, tem que reler, porque a gente vai, livro você sabe, a gente lê, relê e vai ampliando, né, a minha concepção das coisas. Aqui é o texto de um escravo, olha só. Desde os primeiros tempos do Império, os romanos haviam se entregue à disposição do luxo excessivo em detrimento das obrigações da família e do lar. As facilidades na aquisição de escravos, empregados nos serviços mais grosseiros, com os mais elevados mistres da ordem doméstica, inclusive os de cuidar da instrução dos próprios filhos desses romanos, determinou uma grande queda moral no equilíbrio das famílias patrícias. Porquanto a disseminação de artigos de luxo vindo do Oriente, ou seja, desde aquela época já tinha o AliExpress, o pessoal estava lá comprando na China, aliado à ociosidade, amolecer as fibras de energia e de trabalho das pessoas daquelas casas, e houve a desorganização familiar. No enriquecimento de suas tradições mais perecíveis foram perdidas com o consumismo. Um texto que fala da sociedade de mais de 2000 anos atrás. Acontece que esse padrão de consumo era apenas da alta elite. E hoje, entende o que aconteceu? A materialização do planeta aumentou em escala gigantesca porque viramos reféns de uma nova e sedutora forma que é o consumismo. Vocês entendam, hoje, por exemplo, não tem mais uma coleção primavera, verão, outono, inverno. Fast Fashion produz coleções de moda para as lojas a cada 15 dias. E nós temos que trocar de roupa. E, obviamente, quando a gente é sequestrado por isso, você pensa assim, mas que mal que eu estou fazendo?
poderíamos inverter a pergunta: que bem você está fazendo? Nós temos várias questões aí. Primeiro, de ordem ecológica, o planeta não sustenta isso. E a Austrália está mostrando isso. Eu acho que vocês estão sentindo que o planeta está mais quente. E se a gente disser que está tendo aquecimento global, é político. Não, nada pode ser normal, nada pode ser uma coisa observável. Ou vocês não estão sentindo o aumento do calor? Campina Grande é uma cidade fria, Denise mora lá comigo. Não é mais assim. Não é de jeito nenhum. A gente tem o calor sem a praia. Entendeu? A diferença é essa, né, Denise? Vocês têm o calor com a praia. Ou seja, o que a gente percebe é que, do ponto de vista ecológico, o padrão de consumo que a gente estabeleceu é uma loucura. As pessoas nos dias de hoje cismam que tem que ter tudo o que planejam e que desejam. Há uma ideia, a gente sai da... Eu estava falando para Miriam, na nossa adolescência, o máximo que a gente queria ter para esnobar os amigos era um All-Star. E eu só quis ter, nunca tive. Não tinha dinheiro para comprar. Eu sou da época que o meu sonho de consumo era tomar banho quente. Tinha até uma propaganda, não te lembra? Ducha Corão de um banho de alegria no mundo de água quente. Eu vi aquela propaganda, eu babava. Eu só tomava banho de água quente quando estava com febre. A minha mãe fervia uma chaleira, colocava numa bacia e eu tomava banho. Eu acho que eu ficava com febre para tomar banho de água quente. Mas o que a gente observa hoje é um frenesi de consumismo. Isso parece uma coisa inocente, mas onde há espaço para o Cristo viver em mim? Porque, obviamente, eu vou exacerbando o padrão de consumo e a minha caridade material fica comprometida. Tem pessoas que não ajudam a própria família. Tem pais com necessidades, não, mas eu tenho minhas contas para pagar, mas tem excesso ali. A gente vai lá para o Evangelho e diz assim: se você der do seu supérfluo, não é do essencial não, já muda a história humana, do supérfluo. Então o que a gente percebe hoje é que esse desalojamento para alojar o Cristo é a primeira etapa que a gente tem que desenvolver. Há que se desalojar muitas coisas que não cabem mais na nossa alma. E ele sabe que é tão difícil esse processo que ele faz um convite: ó, eu sou o oleiro, você é um vaso. E eu vou fazer de você um vaso novo. E se for necessário, quebra, esfarela, bota água, volta a ser argila e reconstrói do zero. Observe a importância da obra de desenvolvimento pessoal, capitaneado por Joana de Ângeles, nos ajudando nesse processo de autoconhecimento. Aí você ainda tem um outro problema: virou um mercado. Tudo vira consumismo. O mercado do desenvolvimento pessoal. E as pessoas oferecem soluções, apontando suas vidas como soluções. Pessoas que não têm formação nenhuma para lidar com o comportamento. Eu lembro que uma vez um amigo meu, lá de Campina, Denise, engenheiro, chegou para mim e disse: ó, Sandra, eu fiz um curso de psicanálise de 6 meses, do fim de semana, e eu estou atendendo, abri um consultório. Aqui são cartões meus. Você indica pacientes, né? Aí eu fiz: não. Aí ele disse: por quê? Porque se eu fizesse um curso de engenharia de 6 meses, no final de semana, e construísse um prédio, duvido tu morar nele. Porque se você acha que lidar com o inconsciente é menos complexo que fazer uma ponte, você está equivocado. Tudo vira uma forma de comércio. E as pessoas procuram soluções para suas vidas nos outros e não em si mesmas. Procuram alguém que aponte um lugar que Cristo já apontou. Já tem alguém que apontou um lugar. Procuram modelos quando já existiu o modelo. Procuram trajetórias quando já tem a trajetória. E óbvio, quando a gente vai procurar em nós mesmos, homens e mulheres falíveis, a gente vai lidar com essa falência, com essa sensação de angústia, porque são cegos guiando os cegos. É por isso que é oferecido um modelo irretocável, lúcido, para que a gente possa nele encontrar um parâmetro de equilíbrio. Precisamos desenvolver essa capacidade de desalojar. O que eu tenho que desalojar então para que finalmente eu possa, de forma mais plena? Nenhum de nós, por mais
viajosos que possamos ser, há de imaginar que há um alojamento completo do padrão crístico em mim. Não dá. Até porque o objetivo não é que o Cristo anule a sua identidade, porque ele tem a dele. É que nós tenhamos a dele como um parâmetro, para que o nosso ego, apegado, consumista, infantil, magoado, que projeta culpa nos outros, que não enxerga suas próprias culpas, seja substituído pelo self espiritual do Cristo, como um padrão. Essa é a equação que fazer. Desinstalar-se. Por isso o deserto. Deserto é um lugar de desinstalação. No deserto, a vida arroja, Deus e sua misericórdia, muitas vezes vem da nossa insistência em não mudar, a nossa vontade de empurrar com a barriga a própria existência. Ele simplesmente cria circunstâncias para que nós nos desalojemos de certos padrões que não são mais necessários para a nossa própria vida. A gente sai disso, vai para um deserto, vem uma ruptura profunda, angústia toma conta do coração, lá tudo que você imaginou que ia lhe salvar não lhe salva, e aí finalmente, desde os judeus até hoje, lá, somente você e seu pai. Amigos influentes não contam. De que adianta falar 6 línguas no deserto? De que adianta 3 diplomas no deserto? De que adianta milhões de contas no deserto, na conta bancária no deserto? Deserto é um lugar que somente Deus vai conseguir construir com você um ponto de resgate. Aí a vida vai apresentando desertos sucessivos até que a gente finalmente resolva nortear a nossa vida através desses padrões. É óbvio que esses padrões são um convite a abrir mão de coisas que não fazem mais sentido. E eu só posso mudar quando eu chego honestamente e digo que aquilo que eu preciso abandonar ainda é uma coisa que me dá prazer. Quando você vai lidar com pessoas que têm algum tipo de vício muito severo e você vai investigar o pulo do gato, depois de muitas tentativas, qual foi o momento que você, de fato, conseguiu sair? Você percebe um padrão nos relatos. Foi quando eu disse para mim mesmo, admiti com muita dor para minha alma, que eu queria mudar uma coisa que me dava muito prazer, que eu gostava daquilo. E embora eu gostasse, havia uma parte minha que já percebia que não tinha sentido. Então eu dizia para Deus, meu Pai, eu sinto prazer nisso que eu faço, mas eu choro, minha alma chora por fazer isso. Lembro muito de Paulo, né? O bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, faço. Paulo não se transformou naquele homem da última carta, a segunda carta a Timóteo, no primeiro dia, na queda do cavalo, na porta de Damasco. Mas ele resolveu naquele dia mudar a velha criatura. Tem que existir um dia em que a gente diga, eu vou mudar a velha criatura. Ela não vai mudar no outro dia, não vai mudar no outro mês, não vai mudar no outro ano. Vai ser angustiante, mas tem que haver um dia em que eu comece a processar uma transformação, uma ruptura em mim. Vai ter que haver um dia em que eu vá olhar para a minha alma e dizer, cansei desses modos, desses costumes, eu cansei desses pensamentos, eu cansei de ficar brigando com os outros mentalmente, sem o outro nem saber que eu estou com ódio. Não tem nada não, Deus te pega, miserável. Ah, infeliz. Eu cansei disso, sabe? Eu cansei de falar dos outros para esquecer da minha vida. Eu cansei de odiar, eu cansei de culpar. Eu cansei de pedir que as pessoas façam o que só cabe a mim fazer. Eu cansei de muitos comportamentos, de muitos pensamentos, de muitas sensações. É cansativo odiar. É cansativo invejar. É cansativo se comparar com os meus irmãos. É cansativo viver sequestrado por isso tudo. É cansativo estar o tempo inteiro no celular. É cansativo não conversar mais olho no olho. É cansativo tudo isso. Então eu admito, eu cansei. Eu cansei e agora eu quero uma coisa nova para mim. Eu quero uma forma nova de viver, de pensar, de sentir e de agir. Porque eu quero paz. Todos nós queremos paz. Mas a paz é uma conquista. Por isso, vinde a mim. E eu preciso ir para Ele. Eu preciso ir para Ele com proposta
de renovação. Porque quando eu chegar lá, Ele vai me convidar para me renovar. Mulher, cadê os teus acusadores? Sina da mulher adúltera, não estão mais aqui, Senhor. Eu também não te acuso, vais e não voltes mais a pecar. Renovação. O convite da Boa Nova, de um Cristo viver em mim, é de renovação, de transformação radical. Radical. Não dá para fazer igual a formatura, descer até o chão e depois botar um louvor no final. E fazer cara de contrição, como eu vi os formandos. Descia, depois estava campeão, vencedor. Eu fazia. Não dá para ser assim. É radical, porque é um desconforto. É um desconforto. Acontece que permanecer onde se está é muito pior do que mudar. Tentar não mudar diante de uma lei de progresso que vai progredir. Olha aquela música de Guilherme Arantes que ele se reflete ao planeta. Vamos imaginar como pessoa. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será dos outros que esperam ver o dia raiar, porque amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade será plena. Aplica isso para o teu ego. Amanhã, mesmo que eu não queira, eu serei uma nova criatura. Porque amanhã a luminosidade alheia a qualquer sombra que eu queira insistir dentro de mim, há de ceder e a luz será plena. E Deus há de operar essa transformação. Só que o convite de Jesus é, vamos fazer isso juntos? Ou você quer esperar que o tempo venha com toda a sua força, depois de seus anos de inércia, e uma avalanche de transformações te pegue de surpresa? Porque vai acontecer. Porque nenhuma ovelha será perdida no aprisco do meu Pai. Vai acontecer. Então eu preciso aceitar esse convite. E aí eu tenho que transformar. Eu tenho que fazer essa transformação. E essa transformação nunca é uma coisa assim, porque ela é pontual, diária. Emmanuel nos convida a estar em estado de prece. Estar em estado de prece é lembrar que o mundo material o tempo inteiro demanda seduções para que a gente fique desconectado com o alto. Das coisas comuns, do trabalho mesmo. Não é sedução para o mal, não. O cotidiano mecânico de cada um de nós. Amanhecer o dia em sintonia com o alto. Permanecer em sintonia com o alto. Só que a gente é como a internet que oscila na conexão. O que a gente quer é manter uma conexão, sair da internet de escada para banda larga. Essa construção. E aí você observa, Santo Agostinho também vai nos dizer, olha, à noite, faz um checklist, dá uma checada no que você fez, dá uma checada em quê? Nos seus comportamentos, nos seus pensamentos, nas suas crenças, na sua visão de mundo. Checa isso, checa todo dia. Fizeram uma pesquisa sobre transformação pessoal. Vários pesquisadores de vários campos da psicologia, da ciência do comportamento e da neurociência perceberam que as pessoas que colocam metas, escrevem, estabelecem padrões e seguem, têm mais resultado do que simplesmente dizer, vou mudar. É como se aquele apontamento fosse um atestado para você mesmo do que você está estabelecendo como meta. Porque quando a gente começa a fazer o diagnóstico, dá uma angústia. É muito ponto de sombra. Muita gente, quando finalmente para se enxergar, veja que as pessoas têm tanta dificuldade do silêncio hoje em dia, o silêncio incomoda. As pessoas não suportam o silêncio. Ninguém suporta o tédio. Quem vai ter tédio? Assim que o silêncio estabelece, você pega um telefone. Fila de banco antigamente era um tédio. Hoje em dia é um telefone. Avião. Onde você estiver, as pessoas estão aqui. Elas estão desconectadas, mas elas não suportam o quê? O tédio, o silêncio. O silêncio, ele permite reflexão. Ninguém suporta reflexão. Eu lembro que uma vez eu fiz um programa de rádio lá em Campina Grande, chamado Contato. Mais ou menos nos anos 80, e tocava Enya, Rick Wakeman, essa música New Age, né?
Primeira noite, domingo à noite, Correia FM. Eu e Delane, filho de Zanelis, esperando o feedback da galera. Primeiro ouvinte ligou. Quem foi que morreu? Segundo ouvinte, quem morreu quem? Eu disse, meu Deus, as pessoas confundem. Aí eu lembrei que na época, quando morria uma pessoa muito importante, ficava tocando música clássica, né? Era na FM, assim, tipo assim. Passou a associação de morte com música clássica. Mas eu percebia o incômodo do silêncio, uma música sem letra, em que tem uma melodia, ela lhe termina levando a refletir. Como eu não quero me enxergar, final de semana vem o que a gente chama na psicologia de sensação de euforia vazia. Sexta-feira, às 5h55, no mundo todo, as pessoas estão como uma moto, no trabalho, esperando abrir as porteiras da senzala para ir. Sextou, hashtag sextou. Né? Tem até a hashtag agora. Que aí todo mundo espera que aconteça alguma coisa. Tem até uma música que diz assim, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Não acontece nada. E aquela sensação de sexta-feira de euforia vazia é substituída domingo, 5h50 da tarde. Como é que você se sente? Tédio. Você não aguenta a risada de um personagem, você sabe o que eu estou falando. E se você ligar TV por assinatura, é tudo repetido. E agora os animais estão na savana. Aí você bota naqueles programas de Discovery, não sei o quê, e aí vem aquele plantão 911, aí você não sabe se você chora com as histórias ou se você ri com o tradutor. E então eu estava deitado, porque a coluna caiu sobre minha perna, e ela se esmagou, e eu vi o sangue descer, e eu liguei para o 911. E você, pronto, é uma comédia, a pessoa está narrando uma tragédia como se fosse o Uber dizendo vire à direita, vire à esquerda, Waze, né? A gente percebe que as pessoas não querem silêncio, porque elas não querem desinstalar. É como se a gente tivesse com um monte de aplicativos disfuncionais e Jesus quisesse fazer uma atualização do sistema. Ele penetra e vai para o sistema base, para controlar todo o seu ser. Imagina isso. Mas aí eu tenho que abrir mão de muitas coisas. Você já imaginou, quando as pessoas vão passar por etapas de mudanças, elas têm que fazer processos conscientes de desinstalação de condutas e comportamentos. É impossível alguém deixar de beber, por exemplo, frequentando um barzinho. Quando a pessoa admite, primeiro ela tem que admitir, eu sou doente, eu tenho um vício, eu tenho que admitir, não importa se é só final de semana, eu tenho um vício, eu tenho que evitar ir para o lugar onde esses vícios são instigados, e eu tenho que evitar conviver com pessoas que têm esse vício. E eu tenho que buscar conviver com pessoas que, como eu, estão superando esse vício para se fortalecer nessa etapa. É uma desinstalação de um velho comportamento para um novo. E eu tenho que estar junto de quem tem. Você está estudando para concurso, quer melhorar a sua performance? Fique junto de quem estuda, porque ele estimula, lhe instiga. Você quer perder peso? Não vá para a churrascaria. Conheça muitos amigos que amam alface. Qualquer mudança simples significa desinstalar o antigo para o novo vir. Não há compatibilidade. Não adianta fazer o que na psicologia chama-se de racionalização, uma tentativa infantil de congregar valores novos mantendo valores velhos. É impossível, porque a transformação implica mudança de atitude. Para que esse Cristo venha e viva em mim, é preciso que muitas coisas que hoje vivem, que eu tenho prazer que vivam, não vivam mais. É preciso que eu mate muito de mim para que o Cristo viva. É preciso que eu decida isso. Vinde, esse convite, esse passo inicial. Vai ser difícil, mas quando a gente... Lembra de um ditado oriental que diz que quando a gente dá um passo em direção a Deus, Ele dá 1000 em nossa direção. Vê que a matemática sempre, Deus é muito mais do que a gente oferece, no contraponto dessa relação. Mas eu preciso oferecer, eu preciso ganhar consciência disso. Eu preciso olhar na minha alma, porque olha o tempo que eu perco dizendo, meu marido é que não presta, minha esposa é que não presta, meu companheiro é que não presta, meu filho, minha mãe, meu colega de trabalho é que é o inferno, é aquela pessoa do centro que ninguém aguenta. Ninguém tem gasto energia para se enxergar. Para se transformar,
reconhecer o que não está funcional, começar a desconstruir para que o Cristo se instale e Ele viva em mim. E aí, a experiência que a gente tem é de que as pessoas que já conseguiram isso, vocês percebem, as pessoas que conseguiram isso em patamares melhores que o nosso, elas são atraentes, não é sexualmente falando, é uma atração muito maior, como almas, a gente quer estar perto. Elas irradiam, porque obviamente que a presença do Cristo em alguém que começa a permitir que ele penetre, faz com que essa pessoa irradie para quem está perto. E é como se fosse uma pessoa que é um dínamo, luz. E as pessoas querem estar perto, porque ela é a luz dela que faz secreto. Não, ela tem consciência disso. Porque qualquer pessoa que começa a fazer esse processo de fazer com que o Cristo se apresente cada vez mais em sua personalidade, sabe, quando alguém agradece, que não é a ela aquele agradecimento. É aquele que através dela, aquela pessoa começou a permitir acontecer. Não é a minha conquista pessoal, a sua conquista, é a conquista do Cristo em mim, que faz com que você perceba mudanças que você julga que é porque eu faço, ou porque o fulano faz, ou porque fulano faz, que é eminentemente, tão somente deixar a emanação desse nosso Cristo amado acontecer em nossas almas. Todo mundo quer estar perto. Veja a biografia dessas grandes almas, desses Mahatmas. Chico Xavier, Gandhi. Imagina, a quantidade de pessoas que estavam magnetizadas por essa presença. A quantidade de pessoas que ao chegar perto tem crise de choro. Sensação de crise de choro, porque é como se fosse assim, o acolhimento, porque sente a paz. Depois de uma guerra infinita, cansativa do seu ego com você mesmo, a tragédia lá do Mahabharata, Arjuna e Krishna, uma guerra entre famílias, simbolicamente a guerra dos egos, a luta interna. Você cansa, alguém coloca você no colo, passa a mão na sua cabeça, você chora, você desaba, e é sem julgamento. Sabe aquela mão assim, cansou, não foi, meu filho? Cansou, estava esperando você cansar para te abraçar. Lembra do filho pródigo? Estava esperando você cansar para te reerguer. Jesus continua esperando a gente cansar de viver esses modos, comportamentos e condutas que não tem mais acrescentado. Viver esses modos, pensamentos e condutas que tem nos enfastiado. Ele está esperando que a gente canse para dizer assim, eu quero de fato desconstruir esse velho homem, essa velha mulher que em mim não dá mais, é incompatível. Aquele momento que você está num evento e que você sente uma vibração maior. Aquele dia que você está em família e você acorda e você, com um pouco mais de lucidez, vê o sol com um sentimento de gratidão. Quando você vai passando no caminho para o trabalho e as árvores que sempre estiveram lá e que você nunca parou para enxergar, você agradece pelas folhagens que estão lá. E você sente, eu quero viver nesse padrão. Eu quero acordar e agradecer a vida que se manifesta simplesmente porque está lá. Essas flores que estão aqui. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu quero agradecer a família que eu tenho. Quero sair daquele padrão de cair na família errada. Alguém errou na burocracia lá de cima. Eu quero agradecer o que foi possível. Eu quero olhar para o passado, para os meus pais, sem culpa ou sem culpá-los, sem cobrança, agradecer o que foi possível eles me darem. Eu preciso ter essa gratidão por toda essa experiência, como Paulo dizia, porque essa paz é sentida com um conjunto de novos sentimentos que vão substituindo o eu reclamador, o egóico, por um eu grato, célfico. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Graça, olhar e ver a dor como graça. Sabe, tem uma música de Donnie Black que diz assim, eu sou melhor do que era antes, estou melhor do que era antes, eu sou filho
do mistério, é maior. Eu sou filho do mistério do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Essa permitir que o tempo revele. E ele diz assim, e saber que aquele choro valia ouro. Que aquele aprendizado no choro hoje é o ouro que eu tenho, que eu tanto reclamei na época e que hoje é bênção. E aí a fé. Porque a fé vai dizer assim, quando você não vê lógica no plano de Deus para a sua vida, quando você não conseguir interpretar os sinais, quando em sua obtusidade cegueira, seu ego completamente incapaz de enxergar a graça, veja em fé. Veja em fé, mesmo que você use os recursos da memória, lembrando de que as suas muitas dores forjaram em você um ser maior. Lembrando que muitos dos desejos que você solicita que não são realizados, são exatamente o motivo para evitar uma grande queda. Muitos dos limites que se apresentam na sua vida são o benefício de um pai que, conhecendo o seu ego, coloca um cercadinho para você não cair. E que quando você se torna maduro, tudo acontece. Deus é responsável pelos filhos e sabe a necessidade de cada um de nós. Portanto, está longe ainda o dia em que a gente vai conseguir desinstalar tudo isso do dia para a noite para que o Cristo viva plenamente em nós. Mas tem que ter um dia em que a gente caia do cavalo, em que a gente fique cego para finalmente enxergar a luz, que é Jesus, como aconteceu com Paulo. Tem que haver um dia em que eu vá para o deserto reavaliar todas as minhas crenças, como ele teve que fazer. Zerar, resetar o homem velho para instalar nova criatura. E nem isso como garantia de que vai estar tudo em paz, porque ele foi apedrejado, cuspido e finalmente assassinado. Mas o sentimento de que nesse percurso, nesse processo, ao longo do caminho, eu vou cada vez mais deixando Cristo viver em mim e o meu ego infantil cedendo lugar. Cada vez mais eu vou construindo essas possibilidades e vou sentindo a paz que isso dá. Porque é uma paz que ela, como diz o próprio Jesus, é loucura aos olhos dos homens, porque vai ser a paz que eu vou sentir mesmo quando todos estiverem sem paz. Vai ser a serenidade que eu irei sentir quando todos perderem o juízo. Vai ser a certeza que eu vou ter quando todos tiverem dúvida. E somente Deus pode proporcionar isso através de Jesus em nossas vidas. Inabalável convicções. A inabalável convicção que fazia os primeiros cristãos entrar na arena sem medo da morte. Que fez Paulo entender, morrer para mim é ganho. A convicção inabalável de que a vida não cessa com a morte física e que essas dores todas são passageiras e tem o objetivo amoroso de ensinar nossa alma de forma exclusiva e pedagógica de um convite individual de vinde a mim. Que em algum dia a gente simplesmente resolva ir ao encontro do Cristo. E esse caminho não é um caminho que pare em algum momento. É um caminho que vai ganhando novos contornos, mais profundidade, mais intimidade, mais compreensão. Porque muito rapidamente, você vai ficar igual aquela mulher que encontrou Jesus no poço. A alegria da qual ela foi tomada foi tão grande que ela saiu contando a história para todo mundo. Assim, qualquer um de nós que dá um primeiro passo para encontrar Jesus. Lembro quando o professor Severino Celestino encontrou uma pessoa em Recife no estacionamento que diz, mas como é que você, Severino, um homem que conhece tanto o Evangelho, não aceitou Jesus? Ele disse, mas eu aceitei Jesus logo no começo, 30 minutos, o professor Severino Celestino contando lá no MIEP em Campinas, 30 minutos da fala desse homem é arrebatadora, não tem mais como não estar com ele. O problema da gente não é mais esse de aceitar Jesus. E o cara perguntou, e qual é? É o que a gente faz para ele aceitar a gente. Não é, professor Severino? É esse trabalho dessa aceitação. Que ele continue, e sei que vai continuar, esperando. E que a gente inicie nosso trabalho.
E que aquela pergunta, que tendes, soe no coração individual de cada um de vocês, de cada um de nós, das pessoas que estão nos assistindo em casa, ou agora ao vivo, ou vão ver esse vídeo de madrugada em suas dores, nas suas angústias, num dia de luto, de perder um filho, e bota na internet um vídeo desse e aparece, vai perceber que aquela mensagem foi para ela, que ela pare e pense assim: o que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Ofereça isso ao Cristo, e tudo mais será construído. Muita paz a todos.